Tá conosco Lucas Martins. O Lucas Martins, ele aconteceu com ele um negócio que o jornalista não gosta que aconteça. Ele se perdeu na mata. Não é isso. Ele virou notícia. Virou notícia. Se perder na mata também não deve ser uma coisa muito agradável. Mas a gente nunca deve querer ser notícia. O Lucas Martins acabou virando notícia porque ele se perdeu na mata, cara. Ô, Lucas. Lucas é nosso colega. É nosso amigo, Band. pô. Repórter da Band. Cara, como é que aconteceu isso, bicho? Bom dia pra você, meu irmão. Fala, gente. Bom dia, Megali, Carlinha, Sheila. Cara, esse é meu esporte, primeiro. Estava muito bem preparado para fazer isso. A gente já fez travessias e áreas no meio de áreas de mata, áreas montanhosas. Eu sou corredor de montanha, ultracorredor de montanha. O grupo que estava comigo, o Marcelo, o Paulo, o Zé, também todos corredores de montanha, acostumados com essa situação. Então, era algo que a gente não esperava, mas com um detalhe. Por exemplo, a gente largou às 5 da manhã, 6 da manhã, na realidade, a gente acabou atrasando um pouquinho, às 6 da manhã. Nossa previsão de chegada era às 3 da tarde. Então, não precisaríamos passar uma noite lá. Mas a gente tinha toda a estrutura para isso. A gente costuma dizer que a gente leva equipamento de segurança para passear. A gente não quer usar. Ele vai lá, passeia com a gente e volta para casa. Mas ele tem sempre que estar com a gente. Então, a gente tinha todos os equipamentos, inclusive para passar a noite. Assim, a gente errou, a gente tinha alguns percursos ali, né? Tem um arquivinho, as pessoas não conhecem, o GPX, o Trek, né? Que é o que a gente usa para orientação, por GPS nesse percurso. A gente tinha 3. Um que a gente escolheu fazer, que era uma trilha adequada para aquilo que a gente... Na verdade, não é nem trilha, a gente ia por dentro do rio. Em alguns momentos tem que, a gente costuma dizer, rasgar mato, né? Porque é um local onde não há uma trilha aberta, onde as pessoas não costumam passar, mas onde é possível passar, você vai abrindo ali com os instrumentos que a gente tem disponível, você vai passar por aquele ponto e encontra o rio um pouco mais adiante. Em determinado momento, lá pelo quilômetro 15, a gente saiu desse percurso. Quando a gente percebeu que tinha saído desse percurso, não dava mais para voltar. Então, a gente sabia exatamente onde a gente estava, mas, poxa, o percurso que a gente tinha escolhido fazer, pelo nível de dificuldade, por aquilo que apresentava para os nossos equipamentos, aquele percurso a gente não conseguia fazer mais. Então, a gente teve que passar por um segundo percurso que exigia equipamentos que a gente não tinha, equipamentos de alpinismo, para descer em corredeiras, por exemplo. Não é seguro você descer sem esses equipamentos. Então, a gente teve que rasgar a montanha pelo alto, que tornou muito mais lento. Então, era 1 da tarde quando eu mandei uma mensagem SMS, porque a gente sabe que o SMS vai, cedo ou tarde. Quando dá um trisquinho de sinal, ele vai. Eu mandei um SMS para a família, olha, vamos passar a noite aqui, não vai dar para fazer aquilo que a gente esperava, para tentar tranquilizar quem estava em casa. Mas não é fácil, não. Eu tô sendo... Isso tudo em Itanhaém, né? Na trilha em Itanhaém. Eu tô sendo apresentado para esse conceito de corrida em montanha agora contigo, Lucas. Vocês correm no meio da montanha, no meio do mato? Alguém abriu uma picada ali, tem uma trilha. E como é que é isso? Por que vocês saíram da trilha em que vocês estavam? Na realidade, ali a gente não estava numa corrida de montanha. A gente optou por fazer esse trajeto Juquitiba e Itanhaém. Para quem não conhece, a gente está falando aqui da Juquitiba ainda na Grande São Paulo, Itanhaém no litoral. Ali uma grande área de Mata Atlântica, Serra do Mar, em que é possível passar de cima para baixo. E ali tem alguns percursos que já foram cortados por trilheiros, por corredores de montanha como nós. Mas ali não é... Quem já foi, está lá na praia, vamos fazer essa trilha. Tem lá um caminho que foi aberto ao longo dos anos, ou com as pessoas simplesmente passando, a vegetação acaba abrindo esse caminho, você bate o olho e fala, poxa, aqui tem uma trilha. Não é o caso ali, porque pouquíssimas pessoas fazem. Então, boa parte do percurso a gente vai por dentro do rio. Quando eu digo por dentro do rio, é água no joelho, às vezes na cintura, raramente no peito, mais ou menos nessa situação. Em alguns momentos, tem quedas d'água, cachoeiras. E ali você só passa se você tiver o equipamento adequado. E ali não era exatamente uma corrida de montanha. Pô, vamos fazer? Vamos. Então, nós éramos em 4 amigos. Foi um estudo de 3 meses. Achamos vários caminhos de pessoas que já percorreram em 2020, em 2012. E a gente sabe que depois de um tempo
esses caminhos podem ter se modificado pela própria natureza, árvores que caem, pedras que rolam, enfim. Então, a gente foi falando com essas pessoas, você busca ali pela internet, conversa com essas pessoas, busca vídeos daqueles que fizeram. Então, foi um longo estudo, até a gente escolher o percurso que a gente ia fazer. Esse aqui, uma pessoa que fez, esse aqui a gente consegue fazer com essa estrutura que a gente tem. Em determinado momento, numa curva ali, 2 rios que correm paralelos, o Rio dos Macacos e um afluente, a gente acabou pegando o lado errado. Isso não é incomum. Só que o problema é que, nesse momento, quando a gente se dá conta que estamos no lugar errado, já tinha passado uns 2 quilômetros, e algumas descidas em que você desce, mas você não consegue subir. Não, com os equipamentos que a gente tinha ali, era preciso equipamento de alpinismo, e não era o nosso caso. Quais são os outros percursos que a gente tem disponível? A gente buscou esses outros percursos, mas esse aqui para que a gente consiga ultrapassar esses pontos de queda, a gente tem que rasgar a montanha por cima. Então, você sobe mesmo as montanhas da Serra do Mar, vai até a crista da montanha e desce do lado contrário. E não há trilhas, você vai rasgando com orientação GPS. Então, até a gente brinca assim, tá todo mundo falando que a gente estava perdido. No final das contas, a gente sabia onde estava, só que chegar lá embaixo demoraria muito mais do que aquilo que a gente planejou. Então, era 11 da manhã, a gente já estava se preparando no momento, a gente foi resgatado por volta de meio-dia, a gente já estava se preparando para uma segunda noite na mata. A gente tinha os equipamentos, a gente tinha comida, obviamente, a gente estava racionando, não vamos exagerar aqui, mas a gente tinha comida para, se necessário, ficar mais um dia. Mas, rapaz, quando a gente viu o helicóptero, deu um alívio danado. Eu posso imaginar. E aí, te ouvindo, você fala com uma tranquilidade, mas é a tranquilidade de quem domina isso. E aí, acho que é importante fazer o alerta, porque, Lucas, logo de cara você falou assim, olha, eu pratico isso, a gente tinha equipamentos de segurança, que a gente leva para passear, você falou, né? A gente não quer usar, mas a gente tinha esse preparo. E há pessoas que, às vezes, se arriscam a fazer algo sem esse preparo todo. Então, acho que vale, primeiro, o alerta para essas pessoas, né, que fazem trilha sem se preparar para isso. E a segunda coisa, como é que foi esse momento aí do resgate, quando o helicóptero chegou? A gente estava na crista da montanha primeiro, lá no alto. É difícil, porque você olha, a gente tinha uma mata grande, uma mata densa e um paredão de pedra embaixo. Mas eu te diria a altura de um prédio de 15 andares, lá no alto. O helicóptero passou da nossa altura, inicialmente. A impressão que dava, modo de falar, que se esticasse a mão, segurava. A gente buscou o sinalizador, porque a mata é muito densa, e certeza que ele não ia conseguir enxergar a gente mais, ele estava procurando lá embaixo no rio. Porque as equipes de buscas tinham o nosso trajeto. Eu consegui enviar a coordenada em que nós estávamos no momento do sono, decidimos dormir. Então, eu consegui enviar a coordenada por SMS e eu já tinha deixado com algumas pessoas o arquivo de GPX, o percurso que a gente faria. Então, as buscas estavam concentradas, por isso até que o pessoal conseguiu chegar na gente com uma rapidez muito grande, porque eles sabiam exatamente por onde a gente passaria e onde a gente estava no último ponto em que houve contato. Mas lá de cima a gente viu aquela loucura para acender o sinalizador. Tudo muito úmido, a gente tinha passado dentro da água, demorou aqueles 40 segundos, 50 segundos para conseguir acender o sinalizador e o helicóptero já tinha virado de costas para a gente e foi embora, a gente olhando, nossa. Aí que eu disse, olha, já estão buscando por nós, porque até esse momento a gente ia seguir adiante. A gente sabia que podia demorar mais 20 horas, mais 30 horas, em determinado momento, a gente chegaria no litoral. Faltavam cerca de 4 quilômetros para o ponto mais abaixo em que o rio corre tranquilo. A gente já tinha feito esse mapeamento. Se a gente cruzasse mais 2 montanhas, a gente chegaria até esse ponto. Mas poderia demorar 20 horas, 30 horas. Só que nesse momento a gente, olha, agora a gente está sendo buscado. A gente tem que voltar para o rio, buscar uma área aberta, que é esse trajeto que eles vão fazer. Então a gente retorna até o ponto mais baixo, até o ponto do rio, uma área mais aberta, e a gente ficou aguardando em 1 hora e meia, mais ou menos, o helicóptero visualizou a gente. Deu uma tranquilidade muito grande, porque Claro, né? Tentar subir de novo essas montanhas, chegar do outro lado, chegar lá embaixo,
ia ser cansativo. Nossa senhora, o que eu queria saber, gente, é com relação a essa passada de noite aí, né? Porque em que momento vocês decidiram, imagino ainda com, né, uma certa luz do dia para poder montar as coisas, montar a barraca, para poder se organizar direito e passar a noite por ali. E como é que é isso, né? Passar a noite no meio da mata. Vocês procuraram uma clareira e tem muito som de bicho, porque a gente sabe que aí Ali tem é onça. Mata Atlântica. Então, a gente ouve isso. Ali tem onça, cobra. Como é que é passar a noite na mata desse jeito, Lucas? E vocês praticaram canibalismo? Olha, a gente tinha bastante comida. A gente racionou, é claro, opa, vai demorar mais do que o esperado. A gente também leva comida para passear, nesse caso. A gente coloca muita coisa. Justamente, olha, se passar do tempo, nós estamos com uma estrutura necessária. Então, a gente levou comida para passear, mesmo passando quase 24 horas a mais do que o... Não, 12 horas a mais do que havia sido planejado. Não, 24, tá, tem razão, estou até meio perdido. 24 horas a mais do que o planejado, a gente voltou com comida. A gente racionou, mas a gente voltou com comida. Então, estava todo mundo precavido. Se precisasse passar mais uma noite lá, a gente teria também alimentação para esse tempo. A gente buscou uma área abrigada por rochas, perto do rio, mas não perto o suficiente para se caísse um temporal durante a noite e viesse uma cabeça d'água, principalmente na cabeceira. Ali não é comum isso, tá? São rios com menor volume de água, mas a gente tem que se precaver. Então, a gente estava perto do rio, numa parte mais alta, em que uma eventual subida do volume do rio não fosse nos atingir, mas perto do rio. E você perguntou de barraca, Carla. Barraca para quem vai acampar. A barraca ela é um volume muito grande, não era essa a nossa pretensão. Então, a gente tinha cobertores de emergência, muitos que mantêm a gente aquecido, a gente tinha estrutura, a gente fez uma limpeza da área para que a gente pudesse deitar, a gente tinha equipamento para fazer fogueira. Então, na verdade, é se abrigar. Mas todo mundo tem o medo da onça. A onça ela se afasta da gente. Existe mesmo ali na Serra do Mar, mas ela se afasta da gente. A gente tem mais receio dos bichos menores, que esses se aproximam, vêm na nossa direção, insetos principalmente, do que bichos maiores. Ali tem antas, ali tem onças, tem alguns bichos maiores, mas esses se afastam da gente. A gente não chegou a ver nenhum, por exemplo, justamente porque eles se afastam. E até ao longo das minhas aventuras aí, Serra Fina, Serra de Itatiaia, ali na região do Pico dos Moinhos, vários pontos da Serra da Mantiqueira, ou no litoral mesmo, a gente muito raro ver um bicho desse, porque ele se afasta. Onde está o ser humano, ele se afasta. Onde tem uma trilha, ele se afasta. Então, não é comum esse tipo de encontro. Então, esse receio a gente não tinha. O receio é mais com insetos. Meu Deus, e sem barraca, hein? Haja repelente. Sem barraca, mas com barraco, né? Eu fico imaginando, porque os bombeiros... tudo bem, eles estão lá para isso, mas não deve gostar muito de ser acordado num domingo de manhã para buscar uns caras no meio da mata, né? Como é que eles receberam vocês no helicóptero, Lucas? Seus vacilões, a gente aqui, senão vocês estão ferrados. Tudo fonte ou eles foram do legais? Lucas. É tudo fonte do Lucas, ele devia conhecer, já estão cheios. Foram legais. Eu estava mandando mensagem agora para conseguir poder... Porque eu perguntei o nome de todos eles, mas... naquela confusão não tinha onde anotar e a memória do repórter já não é mais a mesma. Eu lembro da Tenente Aline, que era a piloto do helicóptero, ela gravou alguns vídeos, a gente ficou conversando bastante, e o que o pessoal pediu, inclusive, foi com o nosso arquivo, o Tenente Tricas, que é lá da PM do Litoral, eles fazem normalmente esse tipo de resgate ali naquela região, para mapear exatamente os pontos onde a gente foi obrigado a sair do rio para romper uma área de queda d'água, por exemplo, que a gente foi obrigado a sair do rio. Então, estou fazendo esse mapeamento nos nossos arquivos aqui do trajeto que a gente percorreu, justamente para passar para o Corpo de Bombeiros, para que, num momento como esse, eles possam ir pontualmente nos locais onde, normalmente, alguém sairia da rota e teria dificuldades.
Então, eu até junto com o Corpo de Bombeiros, fazer esse estudo bastante detalhado do percurso que a gente fez para deixar com o bombeiro lá do litoral, justamente para fazer esse trabalho. Mas o pessoal, muito pelo contrário, tratou a gente com muito carinho, quis saber um pouco da aventura por ali, por onde a gente passou e tudo mais. Uma baita de um trabalho que eles fizeram brilhante. Eu queria aqui poder dar o nome de todos eles que estavam ali no Águia 3 da Polícia Militar. Eu só consigo lembrar nesse momento da Aline. Já pedi para o capitão Felipe da comunicação para ele passar esses nomes para que eu possa agradecer aí ao longo do dia. Pô, que legal, Lucas. Tudo pela Obrigado, ciência, obrigado, tá vendo? obrigado Ele pela fez coisas participação. que agora os bombeiros não vão ter que fazer exatamente, que é esse mapeamento. É Colaborou. verdade. É verdade. Colaborou. Bom, o Lucas já tem pauta, né, para hoje no Brasil Urgente. Já. Cara, pena que não deu para contar a história do rato, né, que é muito engraçado também. Adoro. Não, o rato na mochila é muito gozada, mas fica para outra. O momento anterior em que Até ele hoje, também acho virou que- notícia. Eu falei, como é que eu vou armar um rato dentro da minha bolsa? Até hoje o pessoal falou, mas foi você que colocou lá? Eu falei, mas por que eu colocaria um rato dentro da minha bolsa? Só se o cara, sei lá, bota um queijo lá para atrair o rato, mas por que alguém ia querer um negócio desses, né? Não, conta rapidinho só então, né? Pra Conta, quem conta que é não, boa. pra não entender. O Lucas, ele tava fazendo uma reportagem no centro, daí tava fazendo um vídeo de bastidor dele comendo um lanche. E a mochila dele tava do Aquele lado. vídeo, olha como não tem glamour e tal, Isso, mas ele não exatamente. imaginava que era tão pouco glamour, né? E aí, Lucas, conta. Apareceu bolsa, como assim? Aí eu achei o rato no vídeo, fui, voltei, e de fato um rato coloca a cabeça para fora da minha bolsa. Só que eu estava na minha casa, eu fui correndo na bolsa, abre a bolsa para procurar o tal do rato e não encontrei. Eu acredito que ele ficou lá no centro da cidade, Você acha, mas né? fato é que o rato apareceu depois. Uhum. Tava lá no Centrão, aí Tá foi pro dirigindo a viatura da Band aqui até hoje, né? Ficou no caminho, tá cara. lá Desceu num na- confortável veículo, né? Vai preferir voltar pro centro, sim, vai nessa. Lucas, obrigado. Ainda bem que você tá bem, cara. Tá. Aí a gente vê porque que o cara consegue apresentar o Brasil Urgente, né? Como é que o cara fala, como é que ele se expressa, como é que ele sabe contar uma história, valorizar, né? Que os momentos complicados. Nada como um bom contador de histórias. É. Foi um prazer, irmão. Opa! Valeu, gente. Grande Valeu. abraço. Ó, tem um